Olá, ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. No programa Café com Prosa, nós vamos ter um bate-papo super descontraído e também super aleatório com alguém que a gente admira. É só essa a premissa. Você pode, obviamente, participar dessa conversa mandando qualquer comentário, qualquer coisa que você quiser, usando a hashtag IctusPodcast, tudo junto, na rede social favorita que você usa. Nós estaremos de olho procurando, então, o que você quer falar pra gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter, você pode me seguir lá. Eu estou aqui, obviamente, com a minha grande amiga Carol. Olá, pessoal, aqui quem fala é a Carol Simão, @somente Carol lá no Twitter. Vamos lá, Thiago, eu tô muito animada pra esse bate-papo que a gente vai ter e acho que vai render uma bela conversa. Isso aí, eu vou deixar você apresentar, porque você acabou de fazer um curso aí na escola dela, eu acho que você tá super empolgada pra apresentar ela, então vai lá. Pois é, pessoal, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, nesse nome, mas se você não ouviu, shame on you, porque é impossível você gostar de literatura e não conhecer o site Publish News, ou a Casa Educação, ou a LabPub. Hoje a nossa convidada é a Cássia Carrenho, e eu vou deixar que ela se apresente, porque eu não quero cometer nenhuma gafe, não com essa convidada. Bom, meu nome é Cássia Carrenho e quando as pessoas perguntam, né, se faz muito tempo que eu tô no mercado editorial, eu sempre falo, não, faz pouco tempo e tal. E daí um dia desses eu fui preparar uma aula e eu descobri que eu já tô há 14 anos já no mercado editorial. E sem contar que o meu primeiro emprego foi numa editora, né, então... E não tá nesses 14 anos aí, não é tá isso? nos 14 anos. É interessante pelo canal de vocês, mas o meu primeiro emprego foi na editora Mundo Cristão. Parceirona nossa. Eu era diagramadora, mas toda vez que as pessoas perguntam, eu sempre esqueço disso, que o meu primeiro emprego foi numa editora. Depois de muito tempo, eu acabei indo mais para a área de marketing, e daí eu fui para uma ONG que vocês devem conhecer também, que é a Missão Portas Abertas. Sim. Trabalhei na Missão Portas Abertas, eu acho que quase 10 anos também lá. Cuidando de toda a parte de comunicação. Eu falo que foi lá a minha grande escola profissional, né? Assim, de realmente aprender a tocar um negócio, a ser profissional, né? E depois de muito tempo, voltei para valer mesmo para o mercado editorial, quando eu fui para o Publish News. Fiquei lá também uns 6, 7 anos. O Publish News foi fundado pelo Carlo Carrenho, que o sobrenome não é coincidência, meu irmão. Porque é tipo Silva Carrenho, assim, né? Vocês contam em toda esquina, né? Super comum. Dependendo do meio, é assim, se eu chego e falo Carrenho, a pessoa fala, você conhece o Carlo? Daí tem um outro pessoal, você conhece a Esther, né, que é a minha mãe? Daí agora... Ninguém fala você conhece a Cássia pra eles, ou fala? Então, agora eu já ganhei um status de ser conhecida, então... Então já tem um pouco assim de, você conhece a Cássia, né? Mas, enfim, foi esse caminho. No Publish News, além da parte comercial, que eu comecei lá, a gente começou a criar cursos. Então foi daí que começou toda a história com cursos, começou no Publish News. Eu criava cursos presenciais, fazia parceria com uma livraria que tinha um espaço, e a gente fazia eu fazia absolutamente tudo, assim, eu fazia a arte para vender, eu que cobrava as pessoas, eu que batia quem tinha feito pagamento ou não, eu que convidava o professor, eu que fazia a apresentação do professor, eu que tava lá com o coffee break, enfim. Mas escanteio saía para cabecear. Pois é. Parece que é meio normal isso no mercado editorial, hein? A gente também faz de tudo. Exatamente. Eu brinco que não mudou muito, porque aqui na LabPub o pessoal brinca que tudo que, assim, você manda um e-mail, a Cássia responde. Você manda um WhatsApp, a Cássia responde, né? Às vezes a gente tá até uma disfarçada, né? Cria um e-mail editorial, outro contato, mas cai tudo no mesmo lugar, né? Exatamente. É engraçado que às vezes a gente tá fazendo as coisas aqui do Ictus, e aí eu mando um e-mail, eu tenho que conversar com o pessoal do
financeiro e eu já retorno. E o pessoal do ótimo. financeiro é o Thiago. Exato. A gente tem isso também. Eu vou falar com o pessoal da secretaria, né? Assim, agora a gente tem uma pessoa que realmente cuida disso, mas teve uma época que era eu. Então, peraí, deixa eu só conversar aqui com o meu próprio cérebro, a gente já volta. Daí, no Publish News, eu tive essa experiência, tanto concursos como também eventos, né? Porque a gente começou a fazer casa na Flip, algumas coisas assim que eu sempre tive um pezinho nessa área de eventos, mas nunca tinha feito pra valer, né? Quando eu saí do Publish News, eu saí meio sem ter muito rumo. Eu tava meio, vamos ver pra onde eu vou. E bem nessa época, eu já fazia algumas parcerias com a Casa Educação. O André Castro era o diretor lá. E foi muito engraçado, que ele foi a segunda pessoa que ficou sabendo que eu tinha saído do Publish News. E eu liguei pra ele e falei, vamos fazer curso? Falei bem assim pra ele, vamos planejar curso? E daí ele virou pra mim e falou, eu tô precisando de alguém aqui pra fazer mediação de curso à distância. Quando ele falou isso, eu fiz sabe aqueles desenhos que você faz? Porque eu falava, curso à distância. Isso foi 2016, eu acho. Acho que foi 2016. É bem recente. Não, agora. É recente. E daí eu falei assim, não é possível. Eu falei, André, pelo amor de Deus, que curso à distância? Que coisa, nossa, é horrível. Porque você é toda... Relações públicas, né? Distância é meio complicado, né? Aparecem todos os preconceitos que a gente tem, né? Do à distância, né? E daí foi muito legal, porque a gente foi conversar e daí ele falou, duas coisas. A primeira coisa que ele falou, você tá comparando coisas que não são comparáveis. Ele falou, você não pode comparar um curso à distância ao curso presencial. Você tem que comparar um curso à distância a nada. Porque a maioria das pessoas que faz um curso à distância, ela faz porque ela não tem outra coisa. Ou ela tá num lugar que não tem realmente curso, ou até numa grande cidade, gente, ficar se locomovendo, dependendo de onde você mora, para você sair, para chegar num curso, para terminar às 10 da noite, para você chegar em casa quase meia-noite. É complicadíssimo. Eu sofri isso, eu fiz alguns cursos editoriais lá na Unil, da Unesp. E pra chegar no centro de São Paulo, eu acho que começava aqui 7 horas, alguma coisa assim. Era um terror, você tem que sair mais cedo do trabalho, pegar mó trânsito. Enfim, eu fiz o curso, foi muito bom, mas de fato é bem o que você falou. É um desespero pra chegar, sai 10, 11 horas da noite no meio do centro de São Paulo, fedido, perigoso. Ali é bem complicado. É verdade. Mas, Cássia, antes da gente continuar, antes da gente continuar esse papo, a gente já tá esquecendo da nossa brincadeira, porque ela vai fazer total sentido dentro do nosso bate-papo. Eu aposto que a Carol já pensou no uso e falou, perdi a oportunidade. Exatamente, mas como a gente ainda não explicou, não podia usar a palavra. Então, pessoal, vocês já conhecem a nossa brincadeira, é a brincadeira dicionário, onde cada um de nós escolheu uma palavra pouco usual ou difícil, como vocês preferirem. Essa palavra, ela vale um cupom de desconto de 10% na primeira mensalidade da sua assinatura do Clube Ictus. E vamos lá, porque eu preciso usar a minha palavra e já pedi várias oportunidades. Tá bom. Eu tinha esquecido da palavra. Tá vendo só? O perigo é esquecer, hein, Cássia? A minha vai ser fácil. Quando um começa, aí fica efeito dominó. Aí todo mundo lembra que tem que usar. Então, já que eu comecei, eu vou falar primeiro a minha palavra e eu vou desafiar a nossa convidada, a Cássia, com a palavra mandrião. Mandrião. Muito bem. Só queria lembrar que lá pro cupom de desconto não usa acento, nem tio, nem nada do tipo, tá? Ok. Então eu vou desafiar o André a usar... Vocês dois são muito eruditos, assim, usaram palavras difíceis e tal. Eu só cheguei aqui e falei, André, usa aí o quê? O que você vai usar? O quê? Você vai usar flamingo. Flamingo. Ela falou, olha, não é uma palavra difícil, mas ela é bem pouco usual. Como a gente não vai no zoológico, eu me lasquei. Se você morasse em Miami, talvez você usasse bastante. Pois é, então. Vamos tentar levar o assunto pra lá. Bom, pra mim sobrou de desafiar a Carol. Aliás, antes de eu desafiar a Carol, eu queria dizer que a Cássia é a segunda pessoa no mundo que me chama pelo segundo nome. Só o meu sogro me chama de André. E eu já falei isso pra ela uma vez. É porque o meu irmão é Carlo André. E aí? No mercado editorial ele é Carlo. E na família é André.
Então, toda vez que eu vejo e eu tenho muito André na minha vida, né? Meu sócio é André, meu melhor amigo é André. Então, assim, então é muito André. Então, ficou André, desculpa. Mas é só pra vocês não acharem esquisito, tá? Podem me chamar de Tan, de Thiago, de André. Me chamando pro almoço, como diz o nosso amigo Randy Cook, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Bom, eu vou desafiar a Carol com a palavra arenga. A-R-E-N-G-A. Arenga. E agora que ela já pode usar arenga, a gente pode seguir. Ô Cássia, eu conheci você lá na Casa Educação. Eu fiz um curso lá, falei que eu fiz curso na Unil, lá da Unesp, fiz cursos, eu nem lembro qual, mas porque foram tantos cursos em tantos lugares. E de lá, sim, já colei em você. Foi lá que eu descobri o Publish News. Eu nem sei se você já tava no Publish News ou já tinha saído, mas enfim. De lá eu já fiquei de olho já. Queria que você contasse um pouco como é que foi sua passagem lá. Eu sei que você abriu uma escola, né? É Lab Pub que vocês falam? Eu sempre fico na dúvida se é pub ou pub. Então, nada melhor que a dona. Ontem surgiu essa dúvida aqui no chat, numa aula. E daí a pessoa escreveu, né? Como se fala, ela falou, é Lab Pub ou Lab Pub? Daí eu falei, então, gente, eu falo Lab Pub, né? É, mas é você que é a dona, o filho é seu, você que fala como escreve, como é que fala. Na verdade, eu falo Lab Pub, né? Mas tem gente que fala Lab Pub, mas enfim, Lab Pub tá ok, tudo certo. E eu gosto de falar Lab Pub, é porque o pub é um bar. Daí tem sempre essa possibilidade de encontro, né? Então, fora da pandemia. Mas enfim, fui então convencida pelo André para ir para casa trabalhar com eles. Eu não era funcionária, nada, eu fazia parte de mediação. E foi uma grande descoberta na minha carreira. Eu já tinha feito mediações em eventos, né, assim, mesas, mas não era uma coisa que eu prestava muita atenção, assim, né? Acontecia, né? Quando eu trabalhei no Publish News, como lá é um site jornalístico e tal, acontecia de eu ir cobrir quando algum jornalista não podia, né? Algum editor não podia, eu ia, mas era sempre muito... Era uma coisa reserva. E quando eu fui fazer, então, mediação de cursos EAD, eu realmente percebi que, além de eu gostar, que eu era muito boa. Até hoje eu olho assim e falo, nossa, é impressionante como eu consigo fazer isso e faço muito bem. E foi muito bom pra mim, né? Acho que quando você tá saindo de uma empresa, meio tentando se descobrir, né? Pra mim foi muito legal perceber isso. E foi uma super oportunidade de começar a montar cursos também, né? Porque daí eu já auxiliava, já trazia gente, eu conhecia muita gente do mercado por conta do Publish News. Se você me perguntasse se um dia eu ia ter uma escola de cursos à distância, eu ia dar risada da cara de alguém, e isso é muito recente, né? A Lab Pub agora tá com 2 anos e meio. E daí depois foi muito rápido. Eu fiquei lá um tempo, o André precisou sair, daí depois de um tempo a gente sentou e ele falou, olha... Eu quero abrir um negócio e eu só consegui imaginar fazer isso com você. E é uma parceria incrível, porque a gente se completa mesmo, né? Ele é o cara de finanças, é o guru de finanças do mercado editorial. E ele é um cara muito estratégico, né? Pensa gestão de negócio. E eu não tenho nada disso, eu sou uma pessoa de produção. Se você chegar para mim e falar, olha, precisa fazer um evento tal dia, eu vou lá e vou fazer. Agora, se eu tiver que parar, ficar pensando o que precisa fazer de termos de mercado, né? Não faço. E se eu tiver que controlar uma conta bancária, eu vou falir a empresa em um mês, né? Então... Tá lembrando alguém, Thiago? Tá lembrando alguém? Alguma dupla? Tá lembrando? Será, né? Mas a gente ainda tem skills que nem eu nem você temos, Carol. É verdade. A gente precisa achar alguém nessa área, mas a gente se completa... Assim, 80% do domínio a gente completa, mas ainda tem uns 20% aí que tá faltando. Eu acho que parceria é isso, né? Eu acho que hoje, pra mim, é muito claro. Você precisa estar com uma pessoa que tenha características diferentes da sua, até porque tem que ter alguém para bater de frente, para falar, não, acho que isso não tá certo, vamos por aquele caminho, né? E ter a liberdade de falar não e gerar o conflito sem a pessoa necessariamente brigar uma com a outra, né? Exatamente. Até eu acho que é uma coisa importante que a gente vive hoje, que as pessoas, que ninguém pode discordar de nada, né? E daí o que eu acho é que a gente tá vivendo um momento em que você tem que aceitar tudo
e não se cria pensamento crítico, porque você não pode falar. Se você acha uma coisa errada, você não pode falar, né? Se a maioria acha que não acabou, fique quieto, né? A gente tá aprendendo isso. Eu realmente tenho medo, assim, do que vai surgir disso, porque ninguém pode falar nada, as pessoas que você discorda, você tira da sua vida. Cancela, né? Agora é o termo da moda. Cancela, exatamente. E eu não consigo entender isso, de verdade, é uma coisa bem complicada. Então, eu e o André, eu acho que é uma parceria muito legal, até porque a gente tem grandes diferenças, obviamente. Ele é um cara que pensa muito negócio, né? Ele enxerga o negócio e tal. Mas é muito bom porque eu fico muito tranquila. Esses dias eu até estava pensando nisso. Eu falei, cara, como é bom eu poder dormir, assim, sem ficar pensando em conta, né? Assim, porque eu sei que tem alguém cuidando disso. Óbvio que a gente tem reunião e eu sei as questões financeiras da empresa, mas assim, eu não tenho que ficar preocupada, porque tem alguém cuidando disso. E ele não precisa ficar preocupado se a aula vai ser transmitida, se não vai, porque ele sabe o que eu vou fazer. Eu acho que a gente chegou numa coisa muito legal. E daí a gente criou a LabPub, que foi final de 2017, foi isso. Você tem curso presencial lá também, Cássia? Não, desde o começo o objetivo, isso é impressionante isso, né? Como ele realmente tem faro para negócio. Ele, desde o começo, quando ele me chamou e a gente bateu o martelo, era a ideia de uma escola 100% à distância. A gente não tem a menor pretensão de fazer nada presencial. A gente nunca teve, né? Ainda assim, vocês têm estúdio, essas coisas, um lugar fixo para você fazer a gravação e essas coisas, né? A gente tem, inclusive estou nele, tô aqui hoje nele. A gente tem um conjunto, né, que a gente montou 2 estúdios, porque o nosso modelo de EAD é um modelo que ele preserva muito o ao vivo, né? Então, ele é à distância, mas ele é ao vivo. Poucos cursos nossos são gravados. Naquele esquema Moodle, né? Que você põe um vídeo e a pessoa interage na plataforma, não é isso? Não, a gente tem alguns que são, mas a maioria, assim, 90%, eles são cursos que você acompanha conforme a transmissão, né? Acho que vocês 2 fizeram... desse modelo. Eu acho que o Thiago André... Pode falar André, eu gosto, é meu nome. Queria que mais gente chamasse de André. Vocês 2 fizeram cursos durante a pandemia, né? E daí a gente já teve uma alteração, que foi o professor de casa, a gente triangulava o Zoom do professor para nossa plataforma. E eu estava no estúdio. Então, esse foi um modelo a já sua mediação é a distância pandêmico. Também, né? Eu brincava que era a distância ao quadrado, né? Que é tipo, o professor à distância, eu no estúdio e os alunos também. Os nossos cursos, dentro da normalidade, é o professor no estúdio junto com a gente. Sim. Ele tem uma característica muito parecido com o presencial, né, no sentido de formato. Eu sempre brinco que ele é tridimensional. Porque quando você, por exemplo, transmite uma aula via Zoom ou um meeting, ou sala de aula virtual, é tudo bidimensional, né? O professor tá ali transmitindo da casa dele, ele põe o que ele quiser ali num chat, o share da tela dele, compartilha. E só, aqui não, aqui a gente tem essa coisa do tridimensional, né? Você tem um estúdio, você tem uma outra pessoa junto, e a gente sempre preservou isso ao máximo, a gente gosta muito desse modelo, eu acho que é um modelo que para o aluno permite essa interação em tempo real com o professor, então vocês 2 tiveram essa experiência. E o legal é que ainda preserva a questão de, perdi uma aula, eu posso ver o vídeo, né? Não tem... Exatamente, fica gravado. Sim. Então, assim, desde o começo é uma escola EAD. E até por uma questão de custos, né? Você ter um lugar que você tem que receber pessoas, tudo isso é um custo muito grande, você tem que ter uma equipe, né, para recepcionar, para cuidar desses alunos e tal. Somos uma startup, né, então assim, a nossa equipe é extremamente reduzida, a gente faz absolutamente de tudo aqui. Mas acho que é a tendência de mercado mesmo. Vocês basicamente espelharam num modelo digital, vamos dizer assim, um modelo tradicional de escola, né, educacional. E com base nesse espelhamento aí, vocês crescem, certo? Exatamente. Sabe que animal que também precisa de um espelho para crescer? Então, é o flamingo! Essa informação eu não sei se é verdade. Você vai... Não, se você for em qualquer lugar de flamingo, é cheio de espelhos, porque eles precisam ter uma ideia de que tem muitos flamingos próximos um dos outros para eles se sentirem protegidos o suficientes para
para que eles consigam procriar. É a única coisa que eu sei sobre os flamingos, fora eeles serem rosa. E o EAD tem uma questão que as pessoas acham que é para quem é mandrião, né? Mas na verdade não é, gente. E a Carol que tava com pressa. O EAD, ele é muito mais complexo do que as pessoas acham. Isso é uma coisa interessante, né? Porque tem muito preconceito. O negócio das tarefas, que esse negócio de... Assim, os cursos que eu fiz tinha a ver com escrita, a maioria, pelo menos aí com vocês. Sim. Então é um negócio, escreve pra, sei lá, aula terça e quinta, escreve pra quinta. E um negócio que você fala, putz, que hora que eu vou fazer isso? Então não dá pra ser mandrião de jeito nenhum. Não, e você precisa de muita disciplina, né? A gente tem esses cursos livres, que a maioria deles tem aí entre 12 e 24 horas aula no total. Primeiro que são quando eu falo 24 horas, são 24 horas de vídeo mesmo, né? São 24 horas de transmissão. Porque tem escola que você vai comprar curso e você tá lá 80 horas. Daí você vai ver 60 material de apoio, né? É tudo. E daí você tem 5 horas de vídeo, né? Aqui não, aqui quando a gente fala o total, é o total de vídeo sem contar todo o resto. É o honesto de se vender, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Só que daí o que acontece? Além dos cursos livres, a gente tem 2 pós-graduações, né? Então a gente tem uma pós em produção editorial e tem um MBA Book Publishing. Então são 2 cursos que demoram aí entre 1 e 2 anos. E esse é um tipo de curso que o aluno precisa de muita dedicação. A gente está falando aí de, no mínimo, 6 horas semanais de dedicação. É um MBA. Então, um MBA. Então, assim, a gente brinca, né, dessa coisa que o pessoal sempre fala, o EAD é mais fácil, vou tirar de letra. E a gente vê alguns alunos desistirem porque eles não dão conta. Eles acham que eles vão conseguir, porque é EAD e porque pode ver gravado. E eu sempre brinco, eu falo assim, cara, 2 horas que você deixou de ver hoje, a semana que vem são 6. São 2, né? Porque a que você tem que fazer e as que ficaram. Como é que o MEC enxerga tudo isso? Ou vocês estão um pouco se lixando pro MEC? Então, os 2 cursos são reconhecidos pelo MEC. Então, a gente tem uma parceria com uma outra faculdade que, junto com a gente, faz, então, a grade, né? A gente é responsável pela grade e por toda a operação Ainda assim, dá pra ser empresa. 100% online? O MEC exige uma porcentagem presencial, nada? Não, a pós-graduação é possível você fazer 100% online. Inclusive, uma curiosidade que existe é que, sabia que num diploma você não pode colocar se o curso é EAD ou presencial, né? Mesmo? Porque pro MEC não faz diferença nenhuma. Olha, eu vou falar, eu fiz universidade, eu fiz um curso de letras, cursei letras, e a gente foram 3 anos, e cada semestre eu tinha pelo menos uma matéria em EAD, então eu não tinha aula presencial de sexta-feira. Eu vou falar, foi uma arenga, porque eu tive latim em EAD. Que delícia. Eu acredito que a gente possa sim ter certas matérias, mas latim com certeza não é uma delas. E era bem nesse estilo. O professor, ele gravava um vídeo, você entendia, beleza, e sabe, foi assim uma experiência que depois, com a LabPub, eu consegui desfazer. É um assunto bem importante que a gente está vivendo, porque quase todas as escolas agora estão em EAD, né? A força bruta, né? Exato. E é interessante, assim, eu tenho a minha experiência pessoal como mãe. Eu tenho 3 filhos. Um deles estava na faculdade, estava no primeiro semestre da faculdade, e os outros 2, um no ensino médio e um no Fundamental 2. E foi muito interessante de ver o da faculdade, a gente trancou a matrícula, porque a universidade, que não é uma universidade pequena, assim, é uma universidade particular, mas uma universidade que não é pequena, ela não conseguiu fazer essa transposição, porque a grande questão é que a gente não pode simplesmente pegar um curso que ele é presencial e colocar no EAD. Isso não existe. É a mesma coisa do e-book que a Carol acabou de ter aula, né? Sobre e-book, né? Aí vira PDF, não é e-book, né? Tem características que no e-book não faz sentido. Então, tem coisa que no e-book você não precisa pensar. O EAD é mais ou menos isso. Se você pegar, principalmente para alunos, a gente está falando de adolescente, e ficar um professor falando durante 1 hora, sem ele ter a piadinha com o amigo, sem ele ter essa interação que é tão importante para um adolescente, né, numa sala de aula,
Cara, ninguém vai ver nada. É isso mesmo, ninguém vê, ninguém liga a câmera, porque não estão lá, tá todo mundo dormindo. Então eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje, e isso no digital em geral. Quem já me viu mediando aula, eu bato muito nessa tecla, que a gente faz essa transposição para o digital sem adaptação. A gente simplesmente pega a nossa cabeça analógica, tenho 45 anos, então eu não nasci digital, só fui ter internet depois dos 20, então metade da minha vida é sem internet, né? E a gente que não tem essa experiência do digital é que produz. Então eu acho que a gente vai ter um boom, assim, de verdade, a hora que quem chegar no poder vai ser a geração digital. E daí eles vão começar não tá longe, né? Não tá longe, não meia tá longe, geração depois da nossa. Acho que é o que você falou, eu fui ter computador quando eu tava quase indo pra faculdade também. E daí eu acho que vai ser uma coisa incrível, de verdade, porque vai ter essa coisa que não é você pegar algo que é físico e colocar no digital, é produzir coisas digitais. E daí, só pra terminar a experiência com os meus filhos, então assim, da faculdade... A gente falou, esquece porque estamos pagando à toa. E realmente era uma faculdade complicada, porque é faculdade de produção musical, então tem estúdio, um monte de coisa assim. Mas mesmo as aulas que os caras poderiam fazer bem feito, não fizeram, né? Dá pra você fazer aula invertida. Cara, é tanta possibilidade. Daí os outros Você não apresentou um plano de negócio pra eles, cara? Eu já apresentei para uma outra escola e o que eu recebi de volta foi cri. Mas isso a gente recebe toda semana, cara. De todo mundo que a gente tenta contato, 80% essa é a resposta. Acho que nesse caso era um pessoal um pouco mandrião mesmo. E daí a escola dos outros, que é uma escola tradicional aqui de São Paulo, né? Uma escola média, vamos dizer assim, né? Mais tradicional, católica. Cara, eles fizeram um trabalho tão incrível, mas tão incrível, que eu gostaria que nunca mais tivesse aula presencial. Quem sabe? E óbvio que a gente... Qual idade isso, Cássia? 14 e 16. Olha, eles tinham uma vantagem que a escola tinha acabado de ir para o digital. Então, esse ano inteirinho, todos eles, a gente teve que comprar notebook, os livros eram digitais... Então, eles estavam num processo digital, mas, assim, e eles foram muito rápidos, assim, pra você ter ideia, a semana antes de começar a quarentena, a escola já mandou um e-mail pedindo para as crianças, quem pudesse ficar em casa, não ir. Como os meus podiam ficar em casa e tal, eles ficaram. Na segunda-feira, antes da quarentena, eles já tinham aula EAD. Assim, foi um negócio. E assim, eles não fizeram isso de transpor, de pegar e ficar um professor. Então eles tinham aula invertida, eles tinham aula que era só o projeto. O que é aula invertida? Aula invertida é quando você estuda antes da aula. Então você passa um material, o aluno assiste ou um vídeo, ou ele lê, ele faz qualquer coisa, e ele chega na aula preparado para uma conversa com o professor, para conversar, para ter algum debate, né, alguma coisa assim. Eles tiveram projetos incríveis, assim, de tipo, faz um jogo da vida. E daí tinha que tirar foto, mandar pro professor, ou filmar você jogando com alguém. Então, assim, eu, no fim, acho que eles realmente aprenderam muito mais, né, mas muito mais, né? Os professores foram muito mais criativos. Eu gostei muito. Agora, sim, sou uma privilegiada, né, vou deixar isso bem claro. Sou uma privilegiada, moro numa cidade grande, meus filhos estão numa escola particular. Quando eu olho para a rede pública, eu não faço ideia como esse pessoal se virou, verdade. Eu tenho assim, um receio na questão do EAD, supondo que ele vá, dominar o mercado educacional. E talvez seja infundado só porque o que a gente tem como referência é aquele modelo de escola onde a gente ia para lá, brincava, xingava, jogava e tudo mais. Para que lado vai essa interação social, pensando até na construção do caráter da criança até a formação de um adulto, assim, que é tão fundamental, assim. Sim. Se a coisa não acontecer presencial, com gente que a gente gosta, com gente que a gente não gosta, sim, com gente diferente. Não sei se você já pensou sobre isso ou não. Sim, eu brinco que eu gostaria que fosse tudo virtual, porque eu não gastei um tostão com uniforme, um tostão com lanche.
né? Maravilhoso, conseguimos economizar. E nem horas no trânsito aqui em São Paulo. No meu caso, eles vão tudo a pé, né? Eu moro num bairro, a minha vida inteira ela é num quarteirão, literalmente. Que legal. Eu não tenho carro há 10 anos aqui em São Paulo. Olha. Eu tenho uma vida de interior dentro de São Paulo. Se eu tenho que sair do meu bairro pra ir, assim, 10 minutos, eu já fico estressada. Eu ando de chinelo na rua, eu conheço o açougueiro, é assim, né? Então, eu tenho uma vida... Eu sou muito privilegiada mesmo, né? E eu falo isso, que é um privilégio, mas também foram escolhas, né? Foram escolhas que eu fui tendo na vida que me permitiram ter uma vida mais flexível, mas deixei de ganhar muito dinheiro, né? Tive que optar por ter empregos que permitiam... Né? Exatamente, né? Eu tive 3 filhos. Você se arrepende, não? De jeito nenhum, cara. Hoje eu vejo que foi uma das... E é engraçado que, pra mim, não me parece como escolha, né? Eu não lembro um momento que eu falei, nossa, vou fazer isso. As coisas vão acontecendo e você vai tomando essas pequenas decisões que te levam ao grande quadro que eu tô hoje, né? Então, assim, eu tive filho relativamente cedo, né? Com 30 anos eu tinha já 3 filhos. Não era adolescente, mas assim, hoje em dia as pessoas, né, nem vão casaram ter filhos com 30 muito mais tarde. Exatamente. Eu tenho 30 anos e o meu bebê tem 1 ano. Nossa, coitada. Ela gosta, cara. Saudade zero, gente. Não, eu tenho 41 e tenho um bebê com 3. Ai, Deus. Não, você sabe que todos os dias que eu levantava e encontrava meus filhos na mesa, estudando, fazendo as coisas, eu falava assim... Graças a Deus eles são grandes nessa pandemia, porque se eu tivesse que ficar com criança pequena em casa ou ter que ficar mandando estudar, eu tinha enlouquecido. Isso realmente. Eu não sabia nem que aula eles tinham. Terminou o semestre agora, passou todo mundo, eu falei, que bom, ótimo, né? O meu filho do meio, ele sofre muito, porque ele é um cara muito popularzão, tem um monte de amigos, joga futebol como carreira mesmo. Então ele tá sofrendo assim, ele fica jogando bola na sala, né? Daí ele fica, não aguento mais, eu quero jogar bola. Daí esse fim de semana, meus pais têm casa em Campos do Jordão, a gente vai pra lá. E daí eu falei, você vai poder jogar. Ele falou, não, mãe, você não tá entendendo. Lá vai ter espaço, eu quero jogar bola, eu quero entrar no campo, né? Tem isso sim, eu não acho que uma coisa 100% EAD para crianças pequenas ou adolescentes, eu não acho como solução. Eu acho que a gente tem que ter interação, mas eu também acho que a gente tem que olhar as possibilidades que o EAD proporciona. Até aqui mesmo, olha que coisa louca, né? A gente... tinha um negócio totalmente EAD, e até então a gente só fazia de um jeito, que era o professor aqui na sala junto com o mediador. Era assim que a gente fazia. A gente nunca pensou em outro modelo, nunca. Quando a gente queria convidar alguns professores de fora, assim, fora de São Paulo, fica super caro trazer o cara, não sei o quê, tal. Hospedagem, a gente, então, né? Exatamente. A gente nunca parou para pensar em outra possibilidade. Aí chegou a pandemia, né? Quarentena, ninguém pode sair de casa. E, na verdade, foi mais do que a quarentena, porque alguns professores toparam continuar vindo. A gente é um escritório, literalmente, só eu que venho aqui durante a quarentena e o Carlinhos, que é a pessoa que ajuda com a parte técnica, só vem para transmissão. O prédio estava fechado, eu tinha o acesso só com a minha digital, então não tinha ninguém no prédio. Então, assim, o nosso risco era muito pequeno, né? Sim. Então, alguns professores toparam. Mas o que aconteceu? Com a quarentena, a gente começou a receber muito pedido de editora querendo fazer evento. Para usar o espaço. Como que vocês fazem isso? A gente nunca tinha parado para pensar nisso, de verdade, assim, porque somos uma escola e pronto. E o primeiro grande evento que a gente teve foi um evento da Planeta. A Planeta, até ela tá fazendo, chama Conecta Planeta, que é um evento que ela pega todos os maiores autores deles, então Cortella, Pondé, Karnal, Monja Cohen, todo mundo, e faz uma palestra com eles, aberta, né? E daí eles vendem os livros durante essa palestra, que ajuda também uma entidade filantrópica e também uma livraria.
E eles vieram querer fazer com a gente, e eu falava, mas como que a gente vai fazer, cara, se o autor vai estar lá, né? Porque o nosso estúdio é aqui. E daí eu lembro que me deu um desespero, né? Assim, eu ficava, como que eu faço? Não sei o que. Daí, sabe quando cai a ficha? Você fala, gente, mas como que eu não pensei nisso antes? O cara, eu faço uma chamada de Zoom com ele, eu triangulo o Zoom para dentro da plataforma. E olha isso. Eu me achando, né? Eu que tinha um negócio EAD, nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade. E por conta disso, a gente tem feito muitos eventos, né? O do Cortella foram 2.000 pessoas assistindo. Uau. Caramba. Então, aquele dia me deu a perna até tremia, que eu falava, meu Deus do céu, essa plataforma não pode cair de jeito nenhum. A internet aqui em São Paulo resolve para vocês? Ou vocês sofrem um pouco com isso? A gente tem link dedicado. Então, o link dedicado significa que você tem 90,9% de chance de não cair, né? O link dedicado, só para você entender assim, quando a internet que chega na sua casa, ela está sendo dividida por um monte de gente. Sim. Ela chega num ponto e vai dividindo. O nosso é esse ponto, a gente não divide com ninguém. Por isso que é muito difícil cair. Acontece de vez em quando, mas é raríssimo, assim, a internet cair. O que a gente teve agora com a questão da quarentena foi que muita gente usando, daí assim, não é nem problema da internet, mas as plataformas, né? As internets dos alunos, por exemplo, eu percebi que alguns problemas que não davam antes... Começou a dar, né? Principalmente à noite, né? Porque daí tá todo mundo usando, né? Verdade. Então, isso foi uma questão. Mas isso que eu acho legal, assim, né? De pensar que a gente pode ter outras possibilidades, né? As plataformas de transmissão, todas elas mudaram. Assim, a plataforma que a gente usou teve que criar um outro servidor. A plataforma que a gente usa... E o começo da pandemia ficou muito evidente isso, né? Porque várias tiveram problemas. Praticamente todas, né? Sim, e aí elas amadureceram, né? Porque teve uma procura muito grande, né? Então as pessoas... saíram, virou tudo EAD, né? Eu acho super válido e acho que esse é o caminho mesmo. Óbvio que tem gente que busca fazer com quem já conhece, né? E faz a coisa legal. E tem gente que simplesmente pega o que era físico e coloca no digital. Tem um caso nosso muito legal que eu acho que serve para quem... Porque a Planeta é uma coisa gigante, né? Mas pensando em editoras pequenas, tem uma editora que chama Oficina Raquel, que é da Raquel Menezes. A Raquel foi presidente da Libre, né? Que é a Liga de Editoras Independentes. E a gente é muito próxima e tal. E logo que começou, ela falou assim, Cássia, eu queria fazer um lançamento. O que você acha? Daí a gente chegou num modelo que era comigo aqui, fazendo a transmissão, e foi um lançamento com a Márcia Tiburi e com o Luiz Maffei. Isso pandemia também. Na pandemia, durante a pandemia. Ela fez um trabalho tão legal, porque a gente fez o evento ao vivo, tinham lá talvez umas 200 pessoas. E nem precisa gastar com coffee break, né? Não precisa nem o coffee break, nem aquele vinho que dá dor de cabeça no dia seguinte do lançamento. As livrarias estão fechando, não tem nem onde fazer mais, né? Nem depois que acabar a pandemia, né? E daí foi muito legal, porque assim, era um lançamento que a Márcia Tiburi mora em Paris. Então, assim, cara, imagina fazer esse lançamento presencial, né? O custo que se tem disso. Daí a gente fez, e ela, durante o evento, a gente colocou um link de compra. Como a gente usa uma plataforma de ensino profissional, a gente, por exemplo, todo mundo que faz evento com a gente recebe um mailing de todo mundo que participou. Legal. Então, assim, é diferente de você fazer uma live, um evento uma live no Instagram, que ok, você pode atingir até bastante gente, mas você não... Acabou, ali acabou, né? E daí ela fez um e-mail marketing depois, super bacana. Bom, o resumo é que durante o evento... Ela vendeu, se eu não me engano, uns 100 livros, e depois ela, assim, ainda nos próximos dias, mais 50. Isso para uma editora pequena. A gente sabe. Sim. 150 livros, uma editora pequena num lançamento, é algo incrível, né? É verdade. Então, eu acho que é isso, é saber aproveitar as oportunidades. Tá bom, você vai... Qual que é o objetivo da live? A live, realmente, você só quer ter um monte de gente falando? Ok, mas se você quer realmente trazer uma coisa produtiva, eu vejo muito autor que simplesmente está dando tiro no pé, né? Que eu falo, o cara aparece em tudo quanto é live
e eu já sei tudo da vida dele. Eu não tenho mais vontade nenhuma. Agora, são caras super inteligentes que poderiam montar um curso, uma palestra. Então monta uma palestra e vende com o livro, sabe? Eu acho que a gente vive num mercado, e obviamente quem ouvir isso eu vou tomar porrada de todos os lados, mas assim, o mercado editorial não sabe ganhar dinheiro. Isso é verdade. Ou seja, você está ganhando bastante agora, é isso, Cássia? Ai, quem me dera. Porque o que a gente mais ouve é: você quer ser rico, sai do mercado financeiro, sai do mercado editorial, né? Cara, é o seguinte, eu acho que não dá para ficar milionário no mercado editorial, isso é um fato, né? Mas eu acho que é possível, tenho certeza absoluta, senão eu não teria uma escola para o mercado editorial, né? Que é possível você viver disso sim, né? De você ter o seu trabalho e de você viver disso. É um mercado complicado? Sim, né? É um mercado pequeno, é um mercado de pouco investimento, é um mercado que agora está buscando essa profissionalização, mas até 10 anos atrás... Mas há 10 anos eu já ouço o mesmo discurso, viu? Exatamente. Que agora que está começando a mudar, mas parece que não muda nunca. Então, agora vai mudar na pancada, né? Porque só vai ficar quem tiver a capacidade de adaptação. Esse é um fato. Verdade. E só vai ficar... Não é quem tem mais dinheiro. Essa é uma coisa interessante. As editoras pequenas, elas estão vivendo um momento super importante para elas, porque elas têm uma capacidade de adaptação muito rápida. Se você comparar, a editora pequena é um coelhinho. E a editora grande é um mamute. Então, para ela fazer qualquer conversão, para ela ter que ir para um lado para o outro, é tudo mais demorado, né? O coelho dá um pulinho eu já ouvi essa ilustração com barco. Ou você tem um bote ou você tem um transatlântico. O trabalho para você mudar de rota é complicado. E as pequenas, elas têm essa capacidade de mudança muito rápida. Elas têm menos a perder até, né, em termos financeiros. A gente vive um momento muito de nicho, né, de se olhar para o nicho que você quer trabalhar. Então, assim, eu vejo que as editoras pequenas, elas têm algumas vantagens hoje, e quem souber aproveitar vai se dar muito bem. De novo, não vai ficar milionário. Não vai, gente. A gente vive num país que não se importa com cultura, né? Não adianta. Não... A gente, como clube literário, a gente tem percebido isso pelo lado das editoras, no contato que a gente tinha no começo e o contato que a gente tem hoje. Porque no começo, assim, isso que uma ou outra até entenderam. Não, eu preciso diversificar meus clientes e tal. Mas hoje, assim, elas dão muito mais valor pra gente na questão de capilaridade de clientes pra ela. Fora o potencial de fazer uma venda grande, né? Sim, exatamente. E é isso, né? Os clubes de leitura começaram, a gente tem algumas outras iniciativas que deram muito certo também. E eu acho que esse é o momento. Eu vou te falar, a gente ouviu muita coisa boa e muita coisa ruim, né? O que eu ouvi de gente falando assim pra mim, quando eu propus algumas coisas e falavam assim: mas quando acabar, a gente vai voltar ao normal, não vou investir nisso agora não. E daí você fica assim, cara, primeiro é assim... Não sei se vai acabar, não sei quando vai acabar. E não sei o mundo não vai ser o mesmo, né? Eu, assim, gente, não me chame para nenhum lançamento de livro até o ano que vem. Só vou se tiver vacina e olha lá, Exato, né? Exato. Eu sou conhecida pelos livros e tal, mas eu tenho uma confissão que eu faço em todo evento que eu participo. Eu sou mais cinéfila do que... Eu sou viciada. Né? Eu sou viciada em séries. Então, assim, como eu vivo muito no mercado de livro, raramente eu vou em lançamento. Eu só vou em lançamento realmente que são dos meus amigos. Eventos eu vou pouquíssimo. Eu quase não vou em livraria, né? E o pessoal dá muita risada disso. Eu falo, gente, eu já vivo isso. Falei, eu só quero chegar na minha casa, colocar uma série que eu não preciso pensar e tá tudo certo, né? E ok, né? Então, eu ouvi muito isso, assim, das pessoas, daqui a pouco passa. Fica pensando, cara, como que as pessoas não pegam essa oportunidade, né? Eu sempre penso em mim, assim, quando acontece. Eu falei, cara, se eu tivesse falado não pra Planeta, simplesmente porque eu não conseguia fazer naquele momento. Né? Se eu tivesse falado não. A gente faz evento agora... Eles iam fazer de alguma forma com outro, né? Eles iam fazer com outra pessoa. A gente tem feito muito evento, mas muito evento, assim, bastante. E a gente fez um evento nosso. Isso antes de pandemia. Eu sempre quis fazer um evento literário à distância. Eu lembro que você fez. Acho que foi o primeiro que eu fiquei sabendo, assim. E daí a gente montou, foi uma sexta inteira e sábado inteiro. Foram 32 horas de transmissão. Isso foi antes do boom do corona, não foi?
Ou foi muito no começo? Não, foi no começo. Foi em abril, se eu não me engano. Acho que foi em abril. Começou a quarentena, a gente programou o evento. Assim, na hora que começou, eu falei, quer saber? Eu sempre quis fazer e não ia atrás. Agora eu tenho um motivo. E daí foi muito interessante, porque, a princípio, qual que era o modelo que eu queria? Eu queria ir atrás das editoras. As editoras iam falar, olha, legal, a gente tem esse autor que pode participar, não sei o que lá, então vamos colocar esses autores. Então vamos fazer um modelo de venda de livro que a gente ganha uma porcentagem. Enfim, queria conversar com as editoras, né? Daí montei um modelo de negócio, mandei para as editoras e ninguém respondeu nada. Isso que você Nada. é a Cássia Carrinho, né? Mas não... Você imagina se fosse o Thiago André. Eu falei assim, você quer saber? Eu não preciso das editoras, essa é uma grande verdade, né? Assim, eu tenho ela muito que precisa amigo. de você, né? Eu queria isso porque eu queria ter um evento que eu não cobrasse, né? Eu queria ter um evento que, se as editoras apoiassem, mesmo que a gente entrasse dinheiro através das vendas de livro, né, e a gente dividisse uma porcentagem, ia ser legal que o público não precisava pagar. Eu falei, você quer saber? Eu vou montar esse negócio com um bando de amigos, porque no fim a gente vira tudo amigo, né, os autores e tal. Falei, tenho todos os professores da LabPub, 90% deles, o que eu pedi, eles fazem, né, com muito carinho, não é porque eu vou cortar eles da LabPub. Não, mas é que vai criando uma família, né, mais do que até uma amizade. Sim, exatamente. E daí a gente custava R$39 para os 2 dias inteiros. Sem coffee break. Mas você não faz ideia do que eu fui criticada. Por que cobrou? Porque eu tava cobrando, porque eu tava ganhando em cima dos autores e não sei o quê. Daí eu... Mas você foi criticada por terceiros ou por autores que você convidou? Por terceiros. Os autores todos toparam de boa, assim, tipo... Porque a gente não ia ter condição de pagar cachê, obviamente, né? Porque é só você fazer uma conta muito simples. Se eu colocar 100 pessoas assistindo vezes 39, olha que fortuna que eu ganho. Não, e fora que no computador pode ter muito mais que 5, 6, 7 pessoas assistindo. Exatamente. Mas assim, eu tive que fazer um stories que eu falei assim, gente, eu sei que a gente é de humanas, mas faz a conta, né? 100 vezes 39. Cara, não vou ficar milionária, né? Não, tá pagando custo. E daí cai uma questão que as pessoas acham que porque é digital não tem custo, que tá acessível. Essa coisa da acessibilidade da internet, né, nesse momento, faz com que as pessoas achem isso. Todo mundo pode fazer evento, todo mundo pode fazer curso, tá tudo certo. E tem um lado muito bom, que eu acho que é bom mesmo, que as pessoas começam a ter experiência, mas tem um lado muito ruim que não é isso, né? Tem uma trajetória aí, né? Sim. É igual podcast. Se eu resolver fazer podcast, meu Deus do céu, né? Eu tenho que chamar alguém que saiba fazer, porque eu não sei fazer. A gente sabe fazer, viu, Cássio? Aí, tá vendo? E daí, cara, e o resultado do LabFest foi um negócio muito legal, assim. Eu falo que pro meu ego pessoal mesmo, foi algo incrível, porque a gente teve esses 2 dias de evento, a plataforma funcionou maravilhosamente bem. A gente teve quase 200 inscritos. Então, assim... você dobrou a sua fortuna, hein? Dobrei minha fortuna. Você vê só como eu fiquei... Agora eu tô milionária. Com esse dinheiro, você vê que o quê? Dá pra comprar uma ilha já, praticamente. Mas então é isso. Então o mercado tem essas questõezinhas, que é isso, né? Então eu não posso cobrar. E eu falo, gente, mas peraí. Ninguém foi enganado, né? Tá tudo ali muito certinho. Todos os autores sabiam que eu ia cobrar, deixei bem claro desde o começo. Eu falei, óbvio que a gente vai ganhar alguma coisa com isso, né? Não tô fazendo, né? Não é caridade, mas é muito pouco, não é nada que você faz. Nossa, né? Se eu for dividir com os autores, dá 10 cada um. É isso aí. Não, ônibus, é bem isso, exatamente, né? E daí, assim, pra você ver a diferença. Esse era um modelo que a gente nem sabia se ia dar certo. E eu falei pra todo mundo depois, eu falei, o risco era nosso. Se a gente tivesse 10 pessoas participando, a gente ia ter que fazer, entendeu? Essa é uma coisa que é uma briga que eu tenho, assim, muito com o mercado. Quer dizer, não é mais uma briga porque eu deixei de brigar. Eu realmente agora falo, cara, olha, quem tá afim de fazer, estamos aqui. Não fico mais correndo atrás, não. Agora já tô usufruindo um pouco, sabe? Das coisas. Tá certo. E daí a gente agora vai ter um congresso de psicologia, porque minha mãe é psicóloga,
E daí a gente viu um nicho também nisso, que a gente fez uns debates, né, umas mesas pagas também, que deu muito certo. E, cara, o congresso já tá também com 230 pessoas inscritas. E então, o LabFest vai entrar pro calendário oficial de São Paulo ou não? Não sei o quanto que a gente vai conseguir fazer, mas a gente tinha um projeto de fazer pelo menos um por semestre, pra gente conseguir manter e talvez nichar um pouco mais, né? Fazer um evento, por exemplo, que, sei lá, só de... mais voltado para o mercado de jovens, né? E daí ir fazendo alguns, né? O que aconteceu é que a gente achou que ia ter tempo para fazer isso, mas com todos... A gente estava com uma equipe reduzida, porque realmente está todo mundo em casa. A gente está tendo muito evento. Eu achava que eu nunca na vida ia falar isso, mas eu cheguei perto de um burnout mesmo, assim. Aí chega, né? Então, inclusive, essa semana eu tô tirando uma semana de férias. Ah, tá certo. Tá certo. Eu vou ser meio que um mandrião, assim, durante a próxima semana. Não, isso não acho que seja, viu? Tem uma grande diferença do descanso merecido para um vagabundo. E tem um detalhe interessante aí durante a quarentena, que eu tive um filho que ficou com Covid. Putz! Puxa! E foi bem complicado, não foi fácil. Sofreu. Ele teve... Porque o que acontece, o Covid para adolescentes e crianças ataca muito a parte gastro, e ele quase ficou internado, quase teve sepse. Atingiu fígado, pâncreas, intestino. Caramba. Foi um negócio bem... Mas tá 100% bem punk. já. Agora ele tá 100%. Depois e ninguém pegou? Depois do... Então, a gente não sabe, porque eu também não vou fazer teste, porque esses testes estão tudo... Eu não tive sintoma, né? Em casa ninguém teve sintoma, a não ser o quê? Um dia acordei com dor de cabeça. Sei lá se é ou não, né? Então, um dia a gente sempre acorda com dor de cabeça. Exatamente. Eu sou a pessoa que mais tem dor de cabeça na vida. Então, assim, ele ficou de quarentena, os meninos, né, ficaram. Daí foi um esquema de guerra, né? Porque eu só vinha pro escritório em dia que o Carlinhos não precisava vir para mediar, para fazer a transmissão. E daí a gente treinou meu filho mais velho para fazer transmissão. Então... Olha! Porque daí, já que eu tava... Parecendo o Silvio Santos, né? Colocando as filhas pra trabalhar. Mas cara. Porque já que eu com ele eu tenho contato direto, né? Não tem jeito. Então ele vinha e a gente fazia. Daí demorou... Depois que passou o período do ciclo direitinho, ele demorou ainda 1 mês pra se recuperar totalmente. Ficou com intolerância à lactose. E assim, um moleque super saudável, atleta. O negócio não é fácil não, viu? Sim, poxa vida, mas agora tá tudo bem. Tá, tudo bem. Estamos agora todo mundo de férias. Boas férias pra vocês, então. Bom descanso. A gente não atrapalhou as suas férias pra essa gravação. Não, pegou nos 45 do segundo tempo. Eu vou no domingo só domingo que dá pra eu ir. Daí vamos ficar uma semana. Vai ser o que dá pra ficar, né? Uma semana, depois a gente volta, mas é bom também pra sair um pouco, né? Ver outros ares, poder sair da porta pra fora sem máscara, né? Também é bom. Sim, não aguento mais. É bem cansativo, né? Acho que a gente tá todo mundo vivendo... Eu falo que a minha vida mudou pouco no sentido de... Eu continuei trabalhando normalmente. E eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. Eu não sou uma pessoa estressada. E eu tive medo, obviamente, mas tudo dentro do controle, né? Mas é muito estressante, né? Eu lembro de pensar assim... Cara, como que uma coisa tão simples, que é eu ir trabalhar ou ir no supermercado, virou uma coisa que dá terror, né? Não é só ir, né? A volta do supermercado agora a gente gasta quase 1 hora limpando produto a produto com álcool. Nossa, é mó saco. Essa parte de limpar eu já desencanei. Ainda não. Eu tive a época que eu chegava em casa, eu trocava de roupa umas 3 vezes por dia. Porque eu vinha pro escritório cedo, voltava pra almoçar em casa, voltava pra cá, daí chegou uma hora eu falei, cara, é o seguinte, se eu tiver... É meio que... Óbvio que não é se eu tiver que pegar, vou pegar e vou continuar igual, não é isso, né? Mas assim...
Eu falo para todo mundo isso, né? Porque teve gente que veio criticar porque que a LabPub estava aberta e não sei o quê. Eu falei, olha só, que a gente vai correr riscos. Qualquer um, né? Sim. Se você vai num supermercado, você corre risco, né? Daí você ouve gente falar assim, mas daí eu peço. Tá bom, então você coloca o entregador é o risco, né? É com ele, né? E como se o cara passou por 20 casas, pelo amor de Deus. Será que ninguém estava contaminado? Então eu sempre falo assim, né? Que eu acho que todo mundo vai correr risco, né? E o que a gente tem que ter bom senso é qual que é o menor risco, né? Então eu sempre falei, o meu menor risco hoje é ir trabalhar, né? Porque eu literalmente, eu moro em frente. Sim. Então eu atravesso a rua. O meu maior perigo é o elevador, que no caso é um perigo grande mesmo. Mas enfim, né? Então, cara, a gente vai ter que aprender a correr riscos nas suas escalas. Eu não vou em lugar com multidão nunca, porque eu não gosto. E assim, não vou em lugar nenhum hoje em dia, a não ser na minha casa e no supermercado. Nem na casa dos meus pais, que no começo eu ajudava bastante, chegou uma hora que eu fiquei preocupada comigo, né? Eu falei, quer saber? Deixa, os meninos pelo menos são mais jovens. Daí o de 16 pegou, né? Pois é. Mas enfim, mas acho que a gente tá vivendo esse momento. Eu acho que tem muita lição que a gente aprende nisso tudo. Óbvio que não gostaria de estar passando por isso, acho que ninguém gostaria. Mas eu acho que o mercado tem uma grande possibilidade aí de repensar, porque parece que é um mercado que só funciona assim, né? Quando toma um tapa. Quando a água bate na bunda, né? É isso aí. Literalmente. Que legal, olha, Nossa, foi assim, essa uma conversa dá pra durar pra sempre, né? Pois é, é aquela coisa, temos que ir encerrando, né? Mas não dá, não posso. Bom, vocês conheceram a maravilhosa Cássia Carreiro. Se você nunca ouviu falar, vai atrás. LabPub, LabPub, LabPub. Olha, ela é dona de 3 escolas diferentes. É uma excelente oportunidade. Se você é editor, se você tá no mercado editorial de alguma forma aí, de repente é uma oportunidade para você fazer negócio com eles. Então não é só cursos que eles estão oferecendo, como a Cássia contou pra gente aí. De repente dá pra você pensar um evento seu aí, e já combinar alguma coisa com eles. Tudo pelo site lá, né, Cássia? Tudo pelo site. Lá no site tem contato, mas tem meu e-mail também, que é o cassia@labpub.com.br. Apesar das férias na próxima semana, eu estou sempre online. Não, isso aí vai ao ar bem depois de acabar suas férias, pode ficar tranquilo. Não, a gente está sempre aberto para ouvir, para ajudar. Já saíram grandes parcerias. A gente está fazendo também, acho que é bem legal falar do Esquenta Primavera. O Esquenta Primavera é um evento da Libre também, que são vários, acho que vão ser 46 lives que eles estão fazendo, sempre às segundas à noite e quintas de manhã, gratuito, e eles fazem pela nossa plataforma, tem o mês de julho inteiro ainda. A pessoa então é uma coisa bem acessa legal. Por onde na casa dela? Ela vai entrar pela nossa plataforma, mas ela encontra as informações de inscrição no Instagram e no Facebook da Libre, Liga das Editoras Independentes. Chama Esquenta Primavera. E se você ouvinte caiu aqui de paraquedas, mais uma vez a gente fala, nós estamos no ictus.com.br, Ictus é ICHTHUS, e em mais de uma dezena de plataformas de áudio aí que você com certeza vai procurar Ictus Podcast e vai acabar achando a gente. Eu sou @vulgutan no Twitter. E eu sou a Carol Simão, @somentecarol, lá no Twitter também. Você tem 2 chances de seguir a gente no Telegram. Se você não gosta de interação, temos o canal, é t.me/ictuspodcast. Se você gosta de interação, temos o grupo aberto t.me/ouvintes. Não se esqueça da nossa hashtag ictuspodcast para você comentar e falar o que você quiser na sua rede social. E a gente encontra vocês. Eu não tenho Twitter, então já começo por aí. Eu não sei. Mas quem quiser te seguir, vai por onde, Cássia? Olha, pode seguir no Instagram, mas aí eu prefiro que vocês sigam a LabPub, entendeu? Que é a escola que eu tenho hoje. Eu praticamente não uso mais redes sociais. Usei muito, fui heavy user, mas me libertei. Mas, enfim, tô lá por conta da escola. Então, primeiro, gente, fico super honrada, obrigada pelo convite. Mais um caminho digital
digital que eu estou experimentando. É a segunda vez que eu gravo podcast, então super obrigada. E é isso, muito obrigado, Cássia. Cara, foi muito gostosa essa conversa. Espero que suas férias sejam bem abençoadas aí. Não tem alguém que deixou de falar uma palavra, não? Não, eu falei, Você falei. Falou tão bem faladinho que tá escondida, mas falou sim. Olha! Então eu não ouvi. Ela falou. Então tá bom, tudo bem. Então você tá perdoada.